Fazia 3 meses desde que a avaliação da promoção dos professores começou, e a torre da Universidade Imperial ainda estava zumbindo com o discurso sobre quem se tornaria o diretor. Além de sua capacidade única de criar, analisar e entender fórmulas e estruturas teóricas, o Decullen tinha a família Eucline atrás dele, com base nas capacidades gerais. No entanto, Louina era superior ao Decullen. Acima de tudo, Louina foi melhor devido às diferenças em sua personalidade. A maioria considerou essa opinião. Mesmo agora, Decullen estava perto de ser audacioso. Os outros professores também a apoiaram por medo de como seria se ele se tornasse o professor-chefe. Além disso, a avaliação dos critérios da torre da universidade não foi baseada na família ou no status, mas seus próprios valores e realizações. Até Adrienne, o atual presidente, era de uma família aristocrática desprezível. Portanto, acreditando na legitimidade do processo de seleção para o professor-chefe, Louina lutou. Ela se recusou a se render, apesar das inúmeras pressões e ameaças externas da família Eucline, nunca permitindo que a impeça, mesmo que isso significasse ao custo da morte. Mas, hoje, se essa posição não for mais importante que sua família, desista agora. Sua voz costumava ser sempre forte. Agora, é fraco e murcha. As palavras de seu pai a quebraram. A imensa pressão da Euclines afetou não apenas a própria Louina, mas também toda a sua família. MC Queen originalmente pertencia às 12 famílias tradicionais, mas elas foram eliminadas da Conferência de Besta há 10 anos. As coisas deram errado desde então. Seu pai sofreu uma lesão grave e perdeu suas capacidades mágicas, fazendo com que a família MC Queen perdesse seu prestígio. Eles agora não tinham forças para combater a linha Eucline. Não era algo que poderia ser resolvido se ela suportasse e perseverava por conta própria. Ela percebeu mais tarde que a situação deles havia se tornado muito mais sério do que o esperado. Seu pai, mãe, irmão mais novo, vassalos, membros da família e propriedade familiar inteira desabou. A chuva derramou o dia em que Louina visitou Decullen, seu senso de desamparo afogando a mais do que o fluxo de água que encharcou todo o seu corpo. Isso é impossível. No portão externo da residência Eucline, uma das melhores mansões do continente, um guarda estava na frente dela, bloqueando seu caminho. Eu tenho algo para contar a ele. Não sem uma consulta prévia. Eu sei, mas eu preciso que ele saiba. Eu não posso deixar você passar. Saia do meu caminho. Se você disser a ele que Louina veio falar com ele, Decullen irá. Mais guardas a pararam, afastando-a. Independentemente disso, ela discutiu com eles incessantemente até que uma voz familiar parou a comoção. O que está acontecendo? Decullen. Ele olhou para ela por cima do portão, de pé sob o guarda-chuva de seu servo. Louina odiava aquele olhar desdenhoso dele. É você de novo, Louina. As sobrancelhas de Decullen se contorceram. Louina empurrou um guarda e espanou as roupas. Seus lábios se moviam enquanto ela olhava para ele, mas suas palavras se recusaram a sair. Independentemente disso, ela sabia que não tinha outra escolha a não ser declarar sua rendição. Desisto. Desistir. Sim. Decullen olhou para ela como se estivesse olhando para um cachorro vadio. Eu desisto. É hora de acabar com tudo isso. A voz dela tremia. Vamos parar por aqui. Parar. Um tom de zombaria vazou dos lábios torcidos de Decullen. Suas próximas palavras a enojavam. Pare o quê? O que? Decullen empurrou toda a sua família a um penhasco. Os termos de suas contas foram absurdamente reduzidos se a verificação da família se tornou um pedaço de papel higiênico. A propriedade inteira estava prestes à falência. Eu não sei do que você está falando, Louina, mas... Decullen andava lentamente, a cada passo de ecoar em seus ouvidos. O desprezo frio repousou em seus alunos. Se você está aqui para se desculpar. Desculpar-se? Suas palavras eram absurdas. Então você deve exibir a atitude certa para isso. Sob a sombra de seu guarda-chuva, os olhos azuis de Decullen brilhavam. Você está muito inflexível agora. Louina mordeu o lábio com força o suficiente para os dentes perfurarem sua carne, fazendo com que o sangue jorrasse. Desculpar-se? Sim.
Depois que sua família foi eliminada de Berst, Will Klein começou a apoiá-lo, graças ao qual seu colapso foi impedido. Nossa família perdoou os comportamentos arrogantes dos Sequis, como nem mesmo expressar gratidão pelo que fizemos. No entanto, toda a sua linhagem está agindo como um cão como esquecer os velhos hábitos. Naturalmente, eu mereço uma desculpa. O tom de Decolen era calmo e aristocrático. No momento em que Louina apertou o punho e olhou para ele, ele apertou os olhos para ela. Uma árvore que está apagada em suas raízes nunca sobreviverá. Apenas espere e veja. Sua família irá mais cedo ou mais tarde. Ele deu as costas para ela. Naquele momento, ela sentiu que o próprio mundo havia enlouquecido, como se o próprio céu tivesse caído. Ela queria desaparecer ali depois, mas, pelo bem de sua família, ela não fugiu. Quando ele se mudou cada vez mais, ela gritou: "Espere!" Decolen parou, olhando para ela por cima do ombro dele. "Eu vou fazer isso." Louina caiu lentamente de joelhos, os lábios pingando sangue no chão. Lama e água da chuva cavaram suas roupas. Decolen parecia um pouco surpreso. "Me desculpe." "Peço desculpas." Louina inclinou a cabeça enquanto derramava lágrimas, embora elas permanecessem camufladas entre as chuvas. Em resposta, ele zombou em um tom de desprezo. "TSK, você é ignorante e patético." Decolen chegou mais perto. A chuva ficou mais forte. Sua família tem menos de 100 anos, sem raízes, sem história. Você não é mais do que lixo. Seus calcanhares pousaram de joelhos. Você estava tão cheio de si mesmo, recusando-se a reconhecer seu lugar apenas para proteger seu orgulho. Ele a pisou levemente como se estivesse manchando uma marca, fazendo com que ela se sentisse muito mais dor emocional do que física. Ela pensava que seu coração estava sendo destruído. "Você é nojento e sujo de ver." Seus calcanhares atingiram seus joelhos novamente, rasgando a pele e a carne, rompendo seus ligamentos e derramando seu sangue. Ela segurava desesperadamente seus gemidos. "Vincule. Se você quiser manter sua família viva, nunca mostre seu maldito rosto diante de mim." Louina ficou em seu lugar. Os guardas barraram o portão novamente e a forte chuva cobriu seu corpo. Seu sangue, jorrando, misturado com a água da chuva que flui. Depois de pedir perdão até a chuva parar, Louina enviou sua carta de demissão na torre da Universidade Imperial no dia seguinte. 2 dias depois, ela deixou o Império. Depois de uma semana, tudo voltou ao normal. No entanto, Louina não havia esquecido a humilhação que sentiu naquele dia. Ela nunca parou de lutar e trabalhar duro. Como professora-chefe da Torre de um Reino, ela escreveu várias teses, desenvolveu magia, ganhou dinheiro para reconstruir sua família e ganhou o respeito do povo do reino. Todos os seus esforços resultaram em seu retorno ao Palácio Imperial. Louina ficou nele, sentindo como se estivesse no meio do campo de batalha. Quando ela apresentou sua identidade ao guarda, ele abriu a porta com uma saudação. Demorou 40 minutos para chegar ao Palácio Imperial da entrada, devido a vários postos de controle e uma alteração nas carruagens no meio do caminho. Pouco tempo depois, eles chegaram ao caminho da modéstia que levou ao altamente defendido Palácio Imperial. Louina von Slot Emsekenen. Quando o imperador chamou seu nome, Louina se sentiu tão emocionada com o favor que mostrou a ela que sentia como se fosse dona do mundo inteiro. No entanto, o próximo momento, Decolen von Grayuklin. Ao ouvir o nome dele, ela olhou para ele imediatamente. Louina prometeu mais uma vez. Ela não perderia esse tempo. Não, ela o pagaria de volta o dobro, até o triplo, a humilhação que ele a trouxe no passado. Afilando a lâmina em seu coração, ela silenciosamente caminhou pela estrada da modéstia. Olhei para Louina enquanto estávamos no salão do Palácio Imperial. Ela parecia difícil de lidar, com base em sua aparência sozinha. "Não olhe." De fato, havia uma vantagem distinta em sua voz. Desviei o olhar em vez de discutir com ela. "Você sofreu por um bom tempo. Ouvi dizer que seu cérebro cometeu suicídio há 3 anos. Desta vez, Louina falou primeiro. Eu respondi: "Não fale comigo." Não achei a necessidade de ser gentil com as pessoas que eram hostis para mim. Fingi ser agradável em situações em que eu não sabia que nada causaria apenas um efeito prejudicial de qualquer maneira.
Esse foi um fato simples que eu percebi enquanto vivia como Deculém por quase meio ano. Vamos conduzir uma pesquisa de corpo leve. As empregadas então vieram. Louina tirou o casaco e foi revistada primeiro. A criada olhou para a bolsa, cheia de itens, e perguntou: quem são esses? Um material presente de ensino para apresentar a Sua Majestade. À primeira vista, notei um livro mágico e um monte de itens educacionais. O mago da corte imperial ao lado de suas propriedades mágicas. Entendo. Você pode passar. Agora, Deculém. Ao ser chamado, fiquei calmamente diante das empregadas. Eles passaram um tempo excepcionalmente muito tempo pesquisando meu corpo. Eles então olharam para os itens na minha bolsa de veludo. O que é isso? É um presente bem pensado para Sua Majestade. Ela tirou o item da bolsa, revelando um vinho de 33 anos, considerado um dos melhores do continente. As bebidas alcoólicas exigem um processo de liberação mais detalhado, por isso teremos que fazer uma inspeção completa antes de fornecer o resultado. Ok. TSK. Estamos aqui para ensinar não ter festas de beber. Não respondi às palavras de Louina. Depois que a busca terminou, seguimos a empregada subindo as escadas, levando-nos à sala onde o imperador teve aulas, que eles separaram de outras salas, devido à sua natureza ser um local de aprendizado. Em frente à porta com uma escultura de leão dourada, a empregada bateu primeiro. Sua Majestade, seus educadores mágicos estão aqui. Entre. Sim. A empregada fechou os olhos, abriu a porta e dobrou o corpo para a frente. O imperador foi revelado sentado em uma cadeira, olhando para nós. Dei um passo na sala e prestei meus respeitos. Eu, Deculém von Grailkline, vejo você, imperador glorioso. Eu, Louina von Slormsquin, vejo você, imperador glorioso. Prazer em conhecê-lo. Koon, a escolta e o cavaleiro do imperador, ficou atrás dela como uma estátua. Ouvi a empregada fechar a porta. Nós nos aproximamos um pouco do imperador quando ela levantou uma pergunta. Magic, hein? Certo, hoje será a nossa primeira classe. Por onde começamos? Louina saiu correndo. Antes de começarmos, gostaria de descobrir com qual classe e atributo você se sentiria mais confortável. Aulas? Atributo? Você quer dizer a série 8? Sim. Você não precisa. Magia em nosso primeiro encontro? Não. Vamos conversar. Seus olhos se arregalaram, aparentemente em vergonha. Ela parecia que estava pensando em como responder enquanto olhava alternadamente para os materiais da classe, os planos de aula em seus braços e o imperador. Sente-se. Vamos conversar. Enquanto Louina estava prestes a falar, o imperador apontou para cadeiras. Eu balancei minha cabeça. Somos seus educadores mágicos, escolhidos para explorar verdades mágicas com Sua Majestade. Não há necessidade de ficarmos aqui, a menos que por uma aula. Eu precisava me certificar de desenhar a linha agora mais do que nunca. Eu não conseguia ser pego pelo imperador. Se ela fosse preguiçosa, a dificuldade do jogo em si aumentaria acentuadamente. Minhas palavras fizeram as sobrancelhas dela subirem em forma de arco. Eu disse que não quero. Mesmo se você não quiser, é do melhor interesse e é exigido por nossas tradições, maneiras, etiquetas e futuro para fazê-lo. O imperador olhou para mim. Ela bateu na mesa, parecendo insatisfeita. Silenciosamente, Louina me enviou um sinal atrás dela usando o código do assistente, o código Morse de Wizards. O que você está fazendo? Sua Majestade não vai gostar de você, e eu vou ficar pego em sua bagunça. Caramba! Eu não respondi. O imperador coçou as sobrancelhas. Então, vamos fazer assim. Vocês sabem jogar xadrez. Xadrez. Eu estava familiarizado com suas regras básicas, se padrões de abertura até certo ponto. No entanto, isso ocorreu apenas devido à memória de Deculém, não a de Kim Vogin. Hobbies nobres ou entretenimento, como andar a cavalo ou xadrez, estavam naturalmente arraigados neste corpo. Não sou bom nisso, mas sei como tocá-lo, respondeu Louina. Um sorriso apareceu nos lábios do imperador. Bom, se sim, o que você acha? Vamos decidir por xadrez. Se você vencer, eu vou fazer a aula como você diz. Mas se você perder,
Terá que voltar e sair. A aula de hoje terminará com sua derrota. Louina olhou para mim em ressentimento. Eu estava preocupado. Até que ponto o entendimento pode ser aplicado ao xadrez? Tudo bem. Louina, você vai primeiro. Eu a empurrei para trás, fazendo-a pular quando ela me xingava com os olhos. No entanto, ela logo se aproximou dela com a cabeça curvada. Eu não sou bom nisso, mas ousarei ir contra Sua Majestade. Não importa se vocês dois juntaram a cabeça. Eu balancei a cabeça com as palavras dela. Ao observar a partida deles, planejei descobrir se o entendimento poderia ou não ser aplicado a ele. Um contra um é chato, mas bom. Vamos começar. Ok. Louina pegou as peças brancas e Sophien ficou preto. O jogo progrediu lentamente. Enquanto os sons emocionantes das peças atingindo o tabuleiro de xadrez ecoavam, eu me familiarizei com a forma como eles se moviam. Louina fez uma pausa várias vezes para pensar em todas as ações que tomou enquanto Sophie moveu suas peças depois de apenas o olhar. Somente com essa atitude, o resultado de sua luta era óbvio. 1 hora se passou. Havia apenas peças pretas no tabuleiro de xadrez. Eu perdi. Você é muito orientado para a segurança e muito analítico, Louina. Goss, teria sido muito mais divertido brincar com Koon. Agora então. Deculém. O imperador olhou para mim, hostilidade fraca piscando em seus olhos curiosos. Ela parecia que já estava começando a me odiar. Sim. Você terá que me divertir um pouco, ou eu talvez tenha que puni-lo. Eu me sentei onde Louina acabou de fazer. Só temos uma chance. Apenas um. Sim. Era um seguro caso eu esgotei toda a minha mana. Se perdermos, teremos que dar um passo atrás. Nunca haverá uma revanche ou um retorno. Ok, faremos do seu jeito. Essas palavras vulgares fizeram cócegas nos meus ouvidos. Desde que recebi a facção branca, eu era naturalmente responsável por iniciar a partida. Acabei de mudar uma peça aparentemente aleatória. Logo, a facção negra respondeu aos meus movimentos. Naquele momento, acabei de agir com base no instinto. Em algum momento, no entanto, sem saber, minha visão ficou azul, quase como se a tinta tivesse percolado nas minhas pupilas. Compreensão havia sido ativado. Não sei dizer o que esse cara está pensando. Sophie pensou. Sinto que estou olhando para um cachorro selvagem. Seus movimentos são ásperos, incompreensíveis, rápidos e imprevisíveis. Eles são bastante fortes e ferozes, mas grosseiros. Ela percebeu que sua selvageria não polida era tão afiada quanto fragmentos de vidro. Se eu for descuidado até um pouco, ele infligirá feridas fatais a mim. Comparado a Louina, ele é 10 vezes mais feroz e intimidador. Somente de sua abertura, ele induziu um corpo a corpo e correu para a ofensiva. Ele cavou sempre que uma chance aparecia. Se pudesse pegar alguma das peças dela, ele fez questão de mordê-las do campo de batalha. Sophie moveu o bispo enquanto, alternadamente, olhava para o tabuleiro de xadrez e o rosto do oponente. Como se quisesse recuperar o atraso, sua rainha se moveu imediatamente, levando menos de 3 segundos da concepção ao lançamento. Ela ficou chocada com a imprudência dele, mas isso não significava que ele cometeu um erro. Sophie olhou nos olhos de seu oponente. A cabeça e o Kline assistiu o tabuleiro de xadrez sem nenhum movimento. Ele estava com fome de presa, ou ele simplesmente gostava de lutar. Seja o que for, seu temperamento claramente diferiu de sua aparência. No entanto, Sophie conhecia a fraqueza de sua tática. Cães selvagens famintos, cegos por sua agressão, se autodestruiriam ao tropeçar nas armadilhas mais básicas. Sophie deliberadamente mostrou uma brecha em suas defesas que ela havia construído constantemente, criando uma armadilha que parecia uma supervisão honesta da parte dela. Qualquer um olharia para ele e viu uma presa deliciosa e sem saber ao ar livre. Mas no momento em que eles mortaram a isca, estariam cercados. Sophie manteve o rosto sem emoção, enquanto esperava a jogada do oponente. O cachorro nem parou para pensar. Como ela previu, ele foi pego. Ele continuou mordendo tenazmente, sem saber que estava preso. Ela sorriu. O cavaleiro dela pegou sua rainha. Com isso, o jogo acabou. Pelo menos, deveria ter terminado. No entanto, Sophie achou bizarro.
Ele continuou seu cerco em uma situação tão terrível. O jogo, que deveria ter terminado em breve, durou mais do que ela esperava. Ele moveu suas peças sem hesitar. O imperador não conseguiu decifrar o que o bastardo estava tentando fazer. Sofia seguiu seu ritmo, o melhor que ela podia fazer nessa situação, mas ele atacou sem parar, independentemente. Ela se contrai com sucesso, devorou sua ofensiva, mas estranhamente, sentiu como se estivesse lentamente caindo em um pântano. A situação ainda estava, não, sempre foi favorável a ela. Independentemente disso, ela se sentiu cercada por uma atmosfera estranha. Sua vitória estava na esquina, mas ela teve uma sensação ameaçadora de ser arrastada por ele. Em algum momento, ele parou de se mover. A batalha deles havia entrado no jogo final. O imperador olhou para o tabuleiro de xadrez quase vazio. Porque ele parou de repente. Curioso, Sofia tentou prever os movimentos de Deculém. Suas ações futuras se desenrolaram em sua cabeça. Seu bispo levava o ladrilho ao lado de seu rei, e sua rainha comeu seu bispo, mas no seu 8º turno. Ela viu sua derrota. Se Deculém continuasse nesse ritmo, ela sofreria com uma derrota tão incondicional que não importaria o movimento que ela tomou. Não era uma questão de si. Ele deliberadamente a trouxe para esse momento. Foi o que causou a atmosfera misteriosa que ela não conseguia ignorar. Sofia não conseguiu compreender esse arranjo requintado. Cada peça que ele deixou no tabuleiro de xadrez, incluindo suas posições, tinha significado. Eu subestimei demais? Em que momento ele começou a me atrair assim? O imperador levantou os olhos em silêncio. Ela encontrou Deculém olhando direto para ela. Seu olhar, que estava olhando para o tabuleiro de xadrez o tempo todo, agora estava concentrado nela. Ele não usava expressão. Agora tudo o que ela podia fazer era mover suas peças. No entanto, seu próximo passo, mais uma vez, excedeu em muito suas expectativas. Ele derrubou seu rei, fazendo com que o rei branco caísse na superfície da diretoria. Os olhos do imperador, seguindo o rei, se arregalaram enquanto olhava para Deculém. O que você está fazendo? Eu perdi. Deculém deu uma resposta simples, parecendo como se esse fosse um resultado natural. Seu rei ainda não foi pego. Eu não vejo nenhuma outra resposta além disso. É a resposta sua ou a minha? Antes que o imperador pudesse fazer essa pergunta, ele se levantou. Como nós dois fomos derrotados por sua majestade, infelizmente terei que voltar para casa hoje. Vejo você na próxima semana. Eles prometeram sair sem dizer uma palavra. Não houve revanche ou retorno. Deculém cumpriu fielmente sua promessa e Sofia não podia fazer nada além de olhar para as costas dele. Deculém saiu. Como prometido, não houve revanche ou retorno. Enquanto isso, Louina permaneceu em seu lugar. Sofia olhou para ela. O que você acha dessa situação? Ele parece ser melhor do que eu. Embora seu orgulho tenha sido ferido, ela respondeu honestamente. Ele é muito melhor. Ele não apenas foi melhor, mas nossa batalha também foi muito mais divertida. Você é um covarde demais. Eu entendo. Sinto muito. Você cresceu sendo espancado por alguém quando era jovem. Não, é porque eu só li livros em casa. Louina levou as palavras de Sofia com calma. Ela não mostrou nada no rosto. Ouviu o relacionamento entre os Yucline e os MC Queens não é tão bom. Isso mesmo. No entanto, ela não se sentiu confiante o suficiente para poder manter sua compostura contra essa pergunta. Ela abaixou a cabeça para esconder o rosto. 15 anos atrás, na conferência de Berst, o ex-chefe da família Yucline atacou o chefe da família MC Queen e o eliminou roubando a fonte de mana de seu pai, finalmente prejudicando como um bruxo. Ele então afirmou que não era sua intenção e que esses incidentes frequentavam Berst em primeiro lugar. Yucline então exigiu a Magic Vision de MC Queen, fazendo uma variedade de promessas que ele daria a ele assim que tivesse voltado aos trilhos. MC Queen, na época, recusou. Era uma questão de escolher o menor de dois males. A família deles não foi a primeira a ser vítima das atrocidades dos Yuclines. Mesmo depois que Deculém se tornou o chefe de sua casa, essas ações foram executadas regularmente. Como resultado, muitas visões mágicas estavam dormindo no subterrâneo da biblioteca de Yucline.
O objetivo principal de Louina era recuperar a visão mágica de sua família. Depois de um longo silêncio, Sophia se curvou e olhou nos olhos dela. Ei, você está chorando? Louina balançou a cabeça surpresa. O imperador notou seus sentimentos de raiva e ódio, o que não era tão difícil de descobrir. Eles não eram para o Deculém. Suas emoções eram opacas e esfumaçadas, como se estivessem cobertas de poeira. Ela não mostrou nenhum fragmento disso. No entanto, Louina... Sim, este é o seu presente. Sophia colocou a mão no livro de feitiços que ela havia trazido. Sim, Louina respondeu com orgulho. Era algo que o dinheiro não poderia comprar. É sobre a epifania mágica que o grande ancião Zektan, de Beest, havia escrito em sua infância. Vou ler. Agora você pode ir também. Uma promessa é uma promessa. Sim. Ela se levantou em silêncio e saiu. Sophia descansou o queixo na mão e olhou para o tabuleiro de xadrez. A sala agora ficou em silêncio depois que os dois bruxos estavam. No entanto, ainda havia uma pessoa com ela. Coiron, o que você acha dessa situação? Mesmo se eu me envolver nele, não há saída. Nesse ponto, ela não tinha como mudar as marés. Não importa o quanto ela pensasse, isso sempre resultaria em sua derrota. A única maneira de sair era não estar nessa situação em primeiro lugar. Olhando para esse rosto, Coiron disse, o mundo é tão amplo, Sua Majestade. Por alguma razão, parecia que ele estava de bom humor. Sophia entorceu os lábios e olhou para ele. Eu não perdi. Ela agarrou seu rei. Na sua alcance, ele se transformou em pó. Coiron levantou as sobrancelhas para a manifestação de sua mana. Se eu tivesse levado devagar, teria vencido. Fui pego em seus truques. Sophia estava confiante de que venceria se eles tocassem novamente. Ela simplesmente perdeu o ritmo original. Minha próxima aula começará na próxima semana. Os cavaleiros virão em 3 dias. Sophia fechou os olhos sem responder e logo afundou em seus pensamentos. Coon também não a incomodou. Ainda é demais. Eu perdi no xadrez. É claro que eu poderia derramar mana em entendimento para ler seu próximo passo e levá-la para um canto até certo ponto. No entanto, todo meu tanque de mana estava exausto em 20 minutos. Usei cada gota que pude esboçar, mas não conseguia nem terminar o jogo. Graças a isso, percebi algo novo: a amplificação temporária de entendimento. Durante a partida, essa capacidade minha subiu para um nível mais alto, ajudando-me a travar uma batalha sobre a qual eu não tinha conhecimento. No entanto, foi um ato extremamente desperdiçado. Agora que eu não estava mais usando subjagem, não conseguia nem me lembrar de como joguei. Era um nível diferente de expressão de aprender ou estudar. Cheguei ao estacionamento do lado de fora das paredes externas do palácio, sentindo os efeitos posteriores da minha exaustão mágica. Meu carro e o carro de Louina estavam estacionados lado a lado. Aqueles que montam carruagens estão recebendo suas licenças tarde demais. Sério? Bem, hoje em dia, os nobres não andam mais de carruagens. Os motoristas estavam conversando um com o outro. Sim, estou feliz por ter descoberto isso cedo. Você sabe quem começou essa tendência de carro, no entanto? Quem? Professor Deculém. Todas as tendências começam com ele. Embora ambos fossem motoristas, a diferença era óbvia. As costas do meu motorista estavam retas e o motorista de Louina se desmaiava. Oh, você está aqui. É uma honra. Quando me aproximei, os 2 motoristas se curvaram. Eu balancei a cabeça e entrei no carro. Vamos voltar para a mansão. Entendi. O motor do meu carro começou e logo saiu do local. Logo após nossa partida, olhei para o espelho retrovisor, encontrando o carro de Louina seguindo logo atrás de mim. Eu olhei casualmente para trás. Certa energia estava brilhando levemente nas capas de couro do banco da frente. Foi um traço de mana. Eu olhei com os olhos estreitados enquanto formava a forma de uma frase. Você nos abandonou. Jeff. Sim. Foi surpreendente, mas eu não mostrei nenhum sinal disso. Eu apenas olhei casualmente em volta do interior do meu carro. Não houve morte.
Você deixou sua postagem depois de estacionar o carro. Não. Fiquei perto disso o tempo todo, desde que estávamos ao redor do Palácio Imperial. Embora Jeff fosse meu motorista agora, ele costumava ser um mercenário. Se a frase estivesse gravada de tal maneira que seus sentidos não pudessem detectá-la, não seria apenas alguém que o fez. Você nos abandonou? Além disso, com base apenas nas palavras, era altamente provável que fosse alguém das conexões originais de Decullen. Se for esse o caso, é um pouco irritante. Essa pessoa provavelmente saudou da família sombria. Ninguém chegou perto disso. Ou você já ouviu algo útil? Ai. Jeff assentiu como se estivesse percebendo. Ouvi Louina comprar uma mansão. Ela parece querer ficar aqui agora. Eu olhei pela janela. No cenário que passava, a escuridão caiu momentaneamente. Eu pensei que era por causa da magia, mas era apenas a sombra oferecida por árvores. Ela é. Eu olhei no espelho retrovisor. O carro de Louina desapareceu. Abri um livro como sempre. Enquanto lia calmamente, pensei no poder de Decullen. Do ponto de vista de um jogador, os subordinados de Decullen eram obviamente irritantes. Havia muitos vilões nomeados com poder de combate mais forte do que Decullen, mas essas conexões eram muito superficiais. Mesmo depois que Decullen morreu, nenhum evento girou em torno de vingando seu chefe. Eles simplesmente se espalharam. De fato, desde que me tornei Decullen, sua rede de pessoas sombrias desapareceu assim que eu cortei esse patrocínio. No entanto, eu deveria pensar nisso. Esses caras eram diferentes. Alguns nomes vieram à mente, mas parecia necessário abster-se de ações apressadas até que eu as vi pessoalmente. A noite estava mais escura do que o normal. Teral, a capital de Iliade, estava ocupada hoje em dia com a abertura de Marik e apoio à purificação de demônios. Como resultado, Glitch no castelo do Senhor ainda estava assinando papelada. A competência que Decullen está sendo exibida hoje em dia é inesperada. Em meio aos arranhões trazidos por seu rabisco de caneta tinteiro, uma voz fluiu. Glitchion assentiu. Eu sei. As habilidades práticas da Decullen já haviam sido detalhadas por um certo incidente, mas ele achava que as habilidades teóricas eram inteiramente dele. Na verdade, desde que ele morreu, suas habilidades teóricas também foram cortadas. O simpósio, foi uma mudança de coração. Seu movimento final, uma nova mentalidade. Tudo o que causou, Decullen declarou sua intenção de desafiar o simpósio. Resolver o simpósio neste mundo mágico poderia ser chamado de conquista até certo ponto. Obviamente, dependia do problema, mas pelo menos o 6º e o 11º problemas que permaneceram sem resposta por 15 anos foram especiais. Qual problema ele está tentando resolver? Isso ainda está para ser revelado, ao que parece. Eu me pergunto o que está em sua cabeça que o fez de repente desejar fazer isso e se opor à supressão da caixa vermelha. Glitchion colocou os papéis assinados na mesa e depois encostou-se no encosto de sua cadeira. Ele olhou para a escuridão do lado de fora do castelo e sorriu. Ele é muito imprevisível. Gostaria de saber se é por causa do sangue da Yucline em suas veias. Os Yuclines e Iliades estavam em um relacionamento de gato e cachorro, de certa forma. Mesmo que não fosse pelo incidente de 15 anos atrás, eles ainda teriam colidido, matando e sendo mortos um pelo outro. E, no entanto, um relacionamento estranho floresceu entre eles, apesar de se reconhecer como inimigos. O que aconteceu com o cavaleiro que morreu em Bercht? Ele está em espera, mas provavelmente permanecerá em espera para sempre. Glitchion riu em silêncio. Haha, quem sabia que ele abordava sentimentos mal-intencionados em relação a Decullen? Sim, obviamente, foi o reino de Hel que instigou o ataque ao próprio Bercht. No entanto, o irmão de Glitchion, Galak, acrescentou mais uma peça ao quebra-cabeça para tornar o ataque perfeito. Verdade, era fácil manipular os impulsos de um homem quando ele foi varrido por suas emoções. No entanto, a vitória de Decullen foi inesperada. Se fosse uma batalha individual em um espaço limitado, ele teria tido dificuldades, mesmo contra um cavaleiro de 2 fileiras inferiores a ele. Você tem uma personalidade muito ardente, Galak. Cale-se. Tudo isso foi o irmão dele. Claro, Glitchion não interveio.
superficialmente e interiormente. Hoje em dia, há rumores de que o relacionamento de Julie e Deculain não é tão ruim quanto costumava ser. Eu sei, a peça mais jovem de sua família tem muita sorte. Julie deveria ter morrido no ventre de sua mãe em primeiro lugar, mas de alguma forma viveu e até prosperou apesar de ter sido atingida por essa maldição. Era para ser incurável, fazendo Glytion se perguntar como ela o superou. Ela parece ser uma flor que floresce ainda mais brilhante quanto mais ela sofre. Ela sofreu muito, por causa de Deculain e minha família. Pelo contrário, pode ter sido graças a vocês dois que ela sobreviveu. Cada indivíduo tem origens diferentes. Glytion riu. Você é muito emocional. Isso é uma hipótese inútil. De qualquer forma, você pode ir. Entendi. A sombra que estava conversando com ele desapareceu silenciosamente. Quarta-feira de manhã. Depois de acordar, Eferene tomou um banho e saiu. Enquanto bocejava, ela voltou sem pensar e logo se assustou com o que viu. Puxa, as pessoas não se cansam. Havia muitos escritos na porta. Irritar, Tuareg, cadela suja, idiota, etc. Hoje em dia, esses agressores infantis estavam ficando cada vez piores. Ela pensou que isso iria parar se não prestasse atenção, mas isso aconteceu ainda mais. Eles são realmente nobres. Ela já podia deduzir quem fez isso. Becky, Lúcia e Jupen, uma gangue de filhos de algum visconde com muita influência. No começo, era apenas patético. No entanto, logo ficou difícil para ela se segurar quando eles começaram a fazê-lo aos membros do clube. Fakes infantis. O Efeneno limpou os escritos com limpeza. Pensando nisso, ela se perguntou se os verdadeiros bruxos existiam apenas na riqueza da ilha de Vizard. O ditado que a identidade de alguém não importava na torre da universidade era apenas uma ilusão. Para eles permanecerem nele em primeiro lugar, habilidades práticas e teóricas na magia não eram os únicos requisitos. O poder político era quase tão essencial. Considerando o número de professores envolvidos na revisão do corpo docente, foi fácil deduzir. O Efereno deixou o dormitório e caminhou pelo campus. Atualmente, havia muitas pessoas no recinto da escola, porque o festival escolar adiado continuou até tarde da noite. Todas as estradas foram pavimentadas e havia muito entretenimento, como bares, festas, peças de teatro e partidas de cavalos no departamento de Night. Quando ela caminhava para o teatro, seu tornozelo foi pego em alguma coisa. Eca! Efereno caiu, uma bebida derramando sobre seu corpo. Fluidos pegajosos pingavam seus cabelos e vestes. Isso dói. Puxa, quem fez isso? Efereno esperava um pedido de desculpas, mas ela só ouviu maldições. Ao olhar para a pessoa, ela logo entendeu por quê. Na frente dela estava um bando de nobres liderados por Lúcia, da família da Condessa Leviron. Ela olhou para Eferene, que havia caído. Suspirar. Quando ela suspirou, Eferene se levantou, roçou todo o corpo com a limpeza e sorriu. É você de novo. Novamente, minha bunda. Ei, mantenha os olhos abertos quando você caminha. Eu derramo minha bebida por sua causa. Lúcia pressionou o dedo no peito de Eferene. Ela estava furiosa, mas achava que não valeu a pena responder a essa cadela. Mesmo que ela lutasse aqui, ela seria a única que receberia pontos de penalidade. Se o Deculain imparcial intervir, os rumores sobre eles correriam desenfreados novamente. Hoje em dia, as crianças não tinham medo dele. Eles não conheciam sua notoriedade. Talvez fosse porque ele não deu ações disciplinares ou pontos de penalidade. Ok, sinto muito. Você terminou. O Efereno zombou dela e se virou. Atrás dela, enquanto caminhava, ela ouviu a voz deles. Essa cadela não conhece o lugar dela. Como esperado da cadela arrogante que mexeu com Sylvia no início do semestre. Quem ela acha que é? Está certo. Você sabia que o pai dela estava sob professor até que ele se matou. Naquele momento, as pernas de Eferene pararam. Ela parou. Ei, acho que ela está brava. O que esse idiota fará? Acho que é verdade que ela não tem orgulho. Ei, pare. Ela vai correr para esse professor novamente. Teremos problemas reais. Hoje em dia,
Porém, ouvi dizer que os professores estão juntando as mãos. Se o professor Decullen se tornar o chefe do escritório de planejamento e coordenação, nossas vidas na torre se transformarão no inferno. Ele está tentando nos manter sob controle. Oh, está certo. Isso mesmo. Meu pai originalmente deixaria isso deslizar, mas depois de ouvir ele defender o inimigo durante a conferência de Beerst, ele assinou contra ele. Para eles, Decullen era o vilão. Decullen também era um vilão para ela, mas eles não eram diferentes dele. Idiotas. Eferene, que mal conseguiu se segurar, começou a ir embora novamente. Ao chegar ao seu destino, ela comprou um ingresso e olhou para ele. 9 horas da manhã à noite. Retrato de um dia melancólico. Depois, ela comeu sozinha e pediu aos membros, a quem ela encontrou no lado da estrada, que fingisse não conhecê-la na torre. Às 15 horas, ela voltou. Classe A. Hoje, a sala de aula era uma área aberta ampla e alta. O Efereno se acostumou a mudanças tão sutis agora. Ela ficou sozinha sem nem mesmo prestar atenção aos membros do clube que estavam olhando para ela. Prazer em conhecê-lo. Às 3 horas, Decullen entrou, em pé em frente aos debutantes indiferentemente. Os projetos que dei a você podem ser enviados mesmo após o término do exame final, então não se apresse e se esforce demais. Essas palavras foram agradáveis ao ouvido. Decullen continuou. O tópico da palestra de hoje é o uso prático de elementos puros, também conhecida como aplicativo em série. Aplicativo em série. Era o chefe final, o ponto focal de suas palestras. Os bruxos estavam bastante tensos. O aplicativo em série pode parecer um pouco complicado, mas não há necessidade de pensar sobre isso de uma maneira complicada. Deixe-me mostrar um exemplo. Decullen bateu na calçada com o fundo da bengala. Com esse som, incêndio apareceu em toda a sua vizinhança. Sua aparência e a maneira como ele oscilava uma elegância exalava. Como sua beleza era mais como a arte do que a magia, os debutantes, sem saber, encararam-a por um momento. Este incêndio é uma combinação de fogo e vento comum, mas um deles grudou em Rondó. Ele o assustou, mas não estava quente. Mover. Rondó fez o que foi instruído, e seus olhos logo se arregalaram. Seu corpo parecia leve. Posteriormente, o incêndio florestal se apegou aos outros debutantes, incluindo o Efeneno. Eles reagiram da mesma maneira que Rondó. É o que acontece quando essa mágica é aplicada a uma série auxiliar ou de suporte. Se seus elementos de vento e fogo estão em perfeita harmonia em sua fórmula, um efeito especial, que vai além de combinações simples, ocorre. Foi essencialmente um efeito de bônus. Originalmente, no jogo, se um jogador usou o Wildfire combinado com uma série de suporte, isso afetou a velocidade do movimento e a velocidade de ataque. Esse sistema também existia neste mundo. Os incêndios florestais podem ser usados para destruição, é claro, mas funciona melhor quando usado como uma habilidade auxiliar, pois cada um de seus elementos puros tem suas próprias vantagens únicas. Era fato que o Efene não sabia. Não. Olhando para a reação deles, parecia que todos os estreantes não estavam cientes disso. Era um sistema de jogo comum para Kim Vogin, então, de certa forma, era natural para ele. É necessário usar elementos puros e harmoniosos em séries apropriadas, de acordo com suas características. Fazer isso não é difícil. Você só precisa se lembrar dos circuitos da magia que aprendeu. Ele irradiava mana e criou o Fireball, uma mágica básica de destruição. A chave para esta fórmula é o circuito Fireball. Se eu fosse removê-la, a chama que serviu como seu núcleo desapareceu e o elemento puro Thundercloud tomou seu lugar. Você só precisa conectar seu circuito central depois de transplantá-lo em uma fórmula elementar pura. Um momento de silêncio envolveu toda a sala de aula. A combinação repentina de circuitos e magia os fez sentir que suas mentes ficaram temporariamente paralisadas. É natural que você ache difícil. Você só o conseguirá depois de fazer isso sozinho. Efeneno. Decullen chamou Efereno. Como ela se lembrava do que acabará de ouvir, seu corpo tremia. E Sylvia, venha para a frente, ambos. O primeiro e o segundo placers no exame intermediário serviriam como bons exemplos. Vamos tentar aplicar a série a qualquer magia elementar pura. Os dois assentiram.
O Efeneno tentou aplicar Thundercloud à mágica de destruição. Sua mágica criou Thundercloud no ar, mas... Foto. Decullen sacudiu os dedos, interrompendo. Não. Foi apagado imediatamente. Interferência mágica. Errado. Novamente. Ela não se sentiu brava quando ele disse a ela para fazê-lo novamente. No entanto, por mais inexperiente que ela estivesse na série de magia, o fato de ter sido excluído apenas batendo os dedos dele machucou seu orgulho. Ok. Efereno assentiu e condensou mana mais uma vez. De novo. Foto. Decullen mais uma vez excluiu sua mágica e disse a ela para fazê-lo novamente. Então ela fez. Sylvia começou a lançar magia também. Mas, de novo. Foto. De novo. Foto. Isso é um pouco melhor. Novamente. Foto. Seu de novo foi interminável. Efereno e Sylvia, que estavam tentando aplicativos da série, estavam agora úmidos com o suor. Sylvia de alguma forma conseguiu, mas o Efeneno estava um passo atrás. Beck, Lúcia, venha. Pedi a outros debutantes para aplicar a série também. Confuso, a próxima dupla apenas desenhou fórmulas. Havia mais intuição do que lógica em sua magia e apenas intuição. Suficiente. Desliguei o cristal protegendo a sala de aula. Ele desmontou sua barreira e reverteu o cenário ao nosso redor para uma sala de aula regular. Isso mostra onde estão seus níveis. É minha culpa por superestimá-lo. Sente-se. Os debutantes fizeram conforme as instruções. Eu ia ensinar você a ver a magia como lógica, não intuição. Sem uma estrutura teórica, a intuição está fadada a se perder. Obviamente, esse era um método desconhecido, dificultando a compreensão. Era ainda mais irritante, pois eles provavelmente voltariam à estaca zero. Não poupei nenhum esforço para ensiná-los. De fato, provavelmente não havia um professor mais fiel à educação do que eu. Para isso, vasculhei todas as metodologias, o sistema de jogos até os livros das teocracias antigas, que são rumores de ser mais magicamente prósperas. A lógica foi enfatizada no passado, e até eu pensei que era sistematicamente correto. Mas, na realidade, apenas 5 ou 6 pessoas poderiam incorporar esse ensino. Em suma, a realidade me atingiu na cara. Vou explicar em detalhes novamente. Havia vários sistemas de bônus no jogo. Bônus de atributo, bônus da série, bônus de combinação, bônus de harmonia, etc. Os bônus de atributo, é claro, significavam aumentar o desempenho e reduzir o consumo mágico ao usar atributos que correspondiam ao talento do personagem, e os bônus da série não eram diferentes. No entanto, os bônus de harmonia eram um pouco mais complicados. Para começar, o sistema deste jogo tornou o aprendizado de magia muito mais complicado do que apenas ler livros mágicos. Exigiu proficiência prática na magia e o processo de internalizar, que as pessoas da nossa empresa chamavam de entendimento. Esse processo levou uma quantidade razoável de tempo, mesmo dentro do jogo. Os bônus de harmonia foram ativados quando a ressonância entre a compreensão de alguém e a proficiência prática foi perfeita. Eu queria ensinar aos debutantes como ativá-los. Observe de perto. Peguei o giz com a fórmula de psicoquineses e desenhei Vildfire uma coluna do quadro negro e a fórmula da série auxiliar na outra coluna. Então escrevi o processo de conectá-los em detalhes. Esta palestra se transformou em uma classe analógica. Um Fire tem um efeito especial quando aplicado uma série auxiliar. Memorize toda a conexão entre esta fórmula e o circuito. Se fosse difícil de entender, eles deveriam começar em memorização. Os debutantes deveriam estar em um determinado nível para entrar na torre da Universidade Imperial, considerando que haveria muitos casos em que eles teriam que memorizar informações difíceis. Na maioria das vezes, entendê-las depois. Quando aplicado à série Destruição, Thundercloud tem um efeito especial. Memorize isso também. Escrevi sobre a lógica de transplantar cada elemento puro em sua série apropriada. 6 pedaços de giz se moveram ao mesmo tempo. Em consideração à legibilidade e compreensão, as cores dos circuitos principais também foram diferentes. Eu esperava que esse nível de detalhe ajudasse os alunos. Metal Rust.
que trata o metal como uma lâmina, exibe inesperadamente um efeito especial quando aplicado à série de invocação. Você ainda não conhece sua profundidade misteriosa, então apenas a memorize. Eu escrevi incessantemente, parando nem mesmo por um momento até que o quadro negro fosse preenchido com objetos geométricos que pareciam padrões. Havia quase milhares de linhas e círculos aplicados em um total de 8 séries mágicas. Foi uma aula de 2 horas. O tempo acabou. Não houve resposta. Metade deles parecia exausta e a outra metade ainda estava fazendo anotações. Um pouco mais tarde, olhei para o quadro negro. O enorme quadro negro de quase 5 metros de altura estava coberto de fórmulas. Sinta-se e se delicie no sentido de desamparo que não pode ser resolvido apenas pela intuição. Você precisa experimentar isso para saber o que falta e precisa. Eles continuariam pensando que seu plano era plausível até atingir uma barreira que não conseguia quebrar. Uma vez que o fizeram, mudariam de ideia. Vou fazer um exame simples imediatamente na próxima semana. Certifique-se de me preparar para isso. Eu adicionei friamente. Olhando para o relógio, notei que já estavam 11 segundos e às 6 horas. Deixei a sala de aula me sentindo muito desconfortável. Assim que a classe terminou, Eferene foi para a biblioteca. A aula de hoje foi bastante complicada e difícil. Aplicação lógica de Wildfire para apoiar séries. Aplicação lógica de Thundercloud para a série de destruição. Aplicação lógica da Metal Rus para convocar a série. Importante, os esforços devem ser feitos para analisá-lo logicamente, isto é, magicamente. Segundo Decullen, em Magic, se a intuição estava andando, a lógica estava pavimentando o caminho. A intuição sozinha pode se perder. Obviamente, a magia e os problemas básicos podem ser resolvidos apenas pela intuição. Pelo contrário, pode ser mais eficiente fazê-lo. O conhecimento que eles haviam acumulado até agora os ajudaria a obter informações de qualquer maneira. No entanto, quando confrontado com mágica difícil que não poderia ser controlada pela intuição ou ao se aprofundar no desconhecido mágico pela primeira vez, o caminho chamado lógica seria muito mais útil. Isso é difícil. Foi uma ótima informação e poderia ser extremamente funcional no futuro. O problema era sua dificuldade. No começo, começou com algo tão simples quanto um. Ela sentiu que acabou de fechar os olhos por um momento e os abriu para um quadro negro cheio de fórmulas geométricas e operações matemáticas que explicavam um circuito. Como diabos Decullen sabia sobre isso? Não importa o quanto ela pensasse sobre isso, tantas coisas contradiziam a carta de seu pai. Se sim, ele também tinha algum grau de competência teórica. Ou ele aprendeu com o pai dela, ou ele contratou outra pessoa para tomar a casa do pai. Vamos apenas estudar. Depois de aprender e se familiarizar com ele, ela decidiu tentar novamente mais tarde. O professor Decullen parecia estar desafiando abertamente os 12 horas. Ela começou ao meio-dia, mas quando terminou de estudar como uma loucura, já estava na meia-noite. Eferene colocou seu caderno grosso em sua bolsa e se levantou. No caminho de volta ao dormitório, ela passou por um beco. Encontrando pessoas com uma conversa interessante, Efereno se escondeu instintivamente. Ela identificou a silhueta redonda como professora renunciando. A silhueta fina era o professor Ciari. O que você quer dizer com Loina está faltando? Isso é realmente verdade, o professor Ciari. Sim, é. Eu até a vi sair depois de completar as aulas de Sua Majestade, mas o paradeiro dela se tornou desconhecido depois disso. Porque agora, de todos os momentos, de jeito nenhum, Decullen, professor. Xi. Os olhos de Efereno se arregalaram. A associação mágica tem mais informações. Seu desaparecimento ainda é um segredo. Há medo de que a torre caia no caos e vazar. Sim, mas este é um momento estranho. A assinatura está chegando em breve. Eferene, que fechou a boca e prendeu a respiração, ofegou assim que saíram. Sequestro, falendo. Até Eferene sabia sobre Loina. Não foi apenas o nome que ela leu na carta de seu pai, mas também era uma das pessoas especiais e talentosas do mundo mágico atual. Sem chance.
As palavras dos professores nem sempre eram verdadeiras, e ela não podia se dar o luxo de se preocupar com os outros. Qual era o saldo atual da conta bancária? Ela recebeu apoio no valor de 100 mil elnis no início do semestre. Destes, 85 mil elnis foram gastos em livros de mágica, escrevendo instrumentos para bruxos, departamentos e eventos, e 5 mil elnis foram sacrificados por comida. Então seu dinheiro restante era de apenas 10 mil elnis. Senhorita Luna. Assim que chegou ao dormitório, a governanta do saguão a chamou. Sim. Eferene caminhou até ela quando a governanta levantou os óculos pontiagudos com os dedos, mas, ao contrário da impressão que ela causou, ela era a pessoa mais confiável neste prédio. Recebi várias cartas endereçadas a você. Leve-o. Não as coloquei em sua caixa de correio, pois as outras crianças podem rasgá-las. Oh, sim. Obrigado por sempre ficar de olho em mim. De nada. Eferene viu a carta enquanto ela subia as escadas. Uma era uma carta de sua cidade natal e a outra era... Os olhos de Eferene se tornaram o tamanho de uma bola de ping-pong. Era um certificado de patrocínio. Ela apressadamente abriu e descobriu que valia 100 mil elnis novamente desta vez. Uau! A ação brilhava como ouro, fazendo com que seus alunos brilhassem. Por acaso, essa pessoa ouviu que terminei em segundo lugar nos exames intermediários. Isso significa que, desde que eu mantenha minhas notas no futuro, ele continuará me apoiando. O Efeneno sorriu brilhantemente e colocou o certificado em seus braços. Então ela olhou para a carta de sua cidade natal. Assim que terminou de fazê-lo, ela se virou e correu para o magistrado. Hey! Ela gritou quando abriu a porta. A equipe administrativa que cumprimentou as pessoas à noite olhou para ela incorporando. Sim, recebi meu certificado de patrocínio hoje. A carta de sua avó continha algo que ela não sabia. 300 mil elnis foi depositado a eles em nome de dinheiro de doação. Ela pensou que sua avó estava apenas dizendo: estamos bem agora. Obrigado e sinto muito. Você não precisa mais se preocupar com nossa família. Isso é anônimo de novo. Sim, anônimo. A equipe bocejou e assentiu. Efereno adicionado urgentemente. Você. Apenas leve isso. Você não está em uma boa situação. As pessoas geralmente não revelam seus nomes quando doam de qualquer maneira. Foi uma declaração fria, mas era verdade. Os rumores sobre o chamado Efereno Crazy Commoner haviam emergido. A equipe olhou para Efereno e acrescentou mais algumas palavras quando encontrou sombria. Se você quiser fazer algo pelo doador, escreva uma carta. Uma carta? Sim. Mesmo se for um patrocínio anônimo, a carta será entregue. Se você tiver sorte, eles responderão. Você já recebeu 200 mil elnis deles. Isso é muito dinheiro. Ah, sim, está certo. Ok. O Efeneno ponderou e depois assentiu. Essa pessoa pode odiar a carta, mas se assim for, ela simplesmente não responderá. Não havia nada de errado com o ato de enviar uma carta em si. Ei, e o jornal? Você não fornece um? Eferene perguntou. Você tem que trazer um você mesmo. Nós apenas cuidamos das cartas. Não deve ser demais para você, já que você já recebeu 200 mil elnis de qualquer maneira. Entendi. Obrigado. No dia seguinte, na torre da Universidade Imperial, onde festivais e festas estavam em pleno andamento, com a música do desfile fluindo de fora, a correlação entre runas e circuitos, na qual eu estava focando ultimamente, estava quase completa. Foi uma interpretação precisa. Um total de 14 runas foram usadas na pergunta 6 do simpósio. Entre eles, apenas 3 eram utilizáveis como circuitos. Parecia que eu poderia resolver o simpósio com base neste estudo. Selei os documentos com magia e os coloquei na minha pasta. Inesperadamente, chamou minha atenção novamente. O caderno sem título. O que ele continha não era visível, mesmo com meu homem de grande riqueza e o destino do vilão. Esse. Peguei, olhei de perto a capa e a abri. Coloquei minha mão em uma página que não tinha texto escrito. Eu não conseguia pensar nisso. Eu vou saber uma vez que fizer isso. Depois de me preparar, eu lentamente o imbuei com mana.
Você me decepciona. Uma voz severa soou. Eu levantei minha cabeça. Um homem que se assemelhava a Kim Vogin, mas mais imponente, estava olhando para mim. O profundo desprezo brilhava em seus olhos. Esta é sua última chance. Alcançar resultados em Marik. Tentei responder, mas a pressão de seu poder mágico nem tolerou os movimentos dos meus lábios. Quando abri meus olhos bem fechados novamente, ele já estava escuro dentro da mina. Uma volta esbelta estava me carregando. Shan, quem é você? Perguntei. Vai ficar bem. Essa voz era familiar. Abri meus olhos arregalados e identifiquei a pessoa. Julie. Ela sempre foi linda, mas não parecia estar indo bem. Seu sangue estava pingando de sua costela. Como foram as coisas? Decullen perguntou a Julie. Ele tentou recuperar algo de Marik na ordem de seu pai. Mas havia um problema. Um ataque surpresa os pegou desprevenido. Sim, meu colega recuperou. Vamos nos encontrar no chão. Decullen soltou um suspiro de alívio. No entanto, depois de um tempo, uma onda mágica aterrorizante tocou. Seu rosto estava calmo, mas seu coração estava batendo como um louco. Proteja-me. Sim. Você só tem que me proteger. Sim. Só eu. Ela o colocou na estrada nas proximidades e ele se inclinou contra a parede de dor. Cumpri seu dever como um cavaleiro. Suas palavras inúteis não mostraram impaciência. Julie respondeu à vontade dele em um tom que garantiu que ela o salvaria, mesmo se ela se sacrificasse. Sim, eu vou te proteger. Ela se virou, segurando a espada, e Decullen olhou para as costas dela. Naquele momento, do outro lado da mina, uma poderosa força mágica correu como uma onda. Meu corpo inteiro voltou à realidade com a sensação de ser varrido por um tsunami. As memórias e emoções daquele dia fluíram claramente. Era o passado de Decullen. Eu pressionei minhas tempos com os dedos. Não era meu, mas a anedota se estabeleceu como se sempre tivesse sido minha memória. Conclusão da Independence Quest, Decullen Diário, moeda da loja 1. Eucline, crescimento do atributo. Aparentemente, este caderno era o diário de Decullen. Droga! Eu não queria sofrer com essas memórias novamente, então deixei a torre e passei sem rumo pelos terrenos da universidade. Esta é sua última chance. A identidade da voz ficou clara. Era a voz de seu pai. Não era meu pai. Não, era meu. Foi porque eu reconstruí a memória de Decullen. Seu pai parecia meu pai. Meu ombro colidiu com um transeunte. Oh, sinto muito. Ele foi embora com apenas uma palavra de desculpas. Eu não gostei desse cara sem nome. No entanto, graças a ele, meu coração turvo se acalmou até certo ponto. Assista à peça, estamos ficando sem ingressos. Eu notei um teatro por perto. Oh, você vai assistir? Temos ingressos restantes. Um estudante universitário solicitado me entregou o ingresso. Eu assenti e entrei. Enquanto eu me sentava fixamente no meu assento, a peça começou. Pai, sinto muito, Nem uma única parte entrou nos meus olhos e ouvidos. A pessoa ao meu lado parecia bastante emocionada. No entanto, com seu cheirar ocasional me incomodando, eu olhei para ela e fiquei um pouco assustada. Eka, era Efereno. Entreguei meu lenço a ela sem uma palavra. Obrigado, cheirar. Ela enxugou as lágrimas com ele e devolveu. Joguei no chão. Você não pode matá-lo assim. Muitas pessoas morrerão se isso acontecer. Meu pai sofreu o mesmo destino. Comecei a ouvir as linhas um pouco tarde demais. Eu não sabia do que se tratava, mas parecia uma peça de vingança e a atuação da atriz era realmente ótima. Também foi muito bom em termos de sentido estético. Pouco tempo depois, eles anunciaram uma pequena pausa. O Efereno fugiu. Cobrindo os olhos, voltou logo após o início da segunda parte. Obrigado. Ela olhou para mim, sussurrou e me ofereceu um pouco de pipoca. Com o capuz da minha túnica, ela não conseguia ver meu rosto. Eu te amo, mas se você ficar ao meu lado, terá muita dificuldade. Eu sou o criminoso que matou. Eu sou assassino. A peça atingiu seu clímax.
Ela se inclinou para a frente enquanto as lágrimas caíam entre os dedos que agarravam o rosto. Ela parecia ser mais emocional do que parecia. Peguei outro lenço do bolso interno do meu traje e dei a ela. Oh, cheirar. Obrigado. Cheirar, cheirar. Ela parecia uma chaleira fervente. Incapaz de aguentar mais, eu me levantei e fui para fora. Voltei para o campus, sentei em um banco e fechei os olhos no escuro para limpar minha mente. Eu não sabia por quanto tempo fiquei assim. Missão principal, movimento fetal. Recompensa de conclusão, 2 moedas da loja. De repente, uma mensagem sobre a missão principal apareceu. 23 horas. Assim que a peça terminou, Eferene foi lançado, encontrando fogo de artifício mágicos explodindo no céu. Parecia que iria haver uma festa, mas ela não estava interessada. Sniff. Oh, eu chorei demais. Ela voltou, enxugando as lágrimas com o lenço que um cavalheiro lhe deu. Ela tentou devolvê-lo porque parecia caro, mas quando voltou aos seus sentidos, ele já havia desaparecido. F. Virando-se, ela encontrou Julia chamando para ela. Algo aconteceu. O que? No início do semestre, aquela fórmula no dormitório. Não, venha comigo. Julia agarrou a mão dela e correu. Depois que eles chegaram ao seu destino, Eferene ficou terrivelmente surpreso. O que é isso? Uma parte do dormitório foi coberta com uma barreira vermelha escura, incluindo a área frequentada por plebeus. No início do nosso semestre, havia uma fórmula vermelha na parede do dormitório. Não é isso. Os fogos de artifício constantemente acenderam o céu. De longe, os aplausos do povo ecoaram alto. O quê? O que está acontecendo? Os professores que receberam o relatório chegaram a correr. Renunciar! Ciari, Letra e Camel estavam tendo uma reunião na Torre Mágica quando souberam sobre isso. Assim que o viram, seus olhos se arregalaram de espanto. Que tipo de força mágica é essa? É por isso que eu não queria reabrir a Montanha das Trevas. O presidente? Onde está o presidente? Renuncia, perguntou a Letra. Provavelmente na Ilha Flutuante. Porque isso teve que ser hoje. Os professores nem se atrevem a entrar na barreira. Em uma situação em que eles não sabiam o que os esperava dentro, eles não deveriam agir às pressas. O que piorou as coisas foi que a concentração da força mágica que o Efereno podia sentir por fora agora era incomum. Uma máscara de gás era obrigatória. No mínimo, eles deveriam pelo menos ser acompanhados por um cavaleiro ativo para maximizar a segurança, considerando que até a magia dos professores seria persistentemente interrompida pela magia sombria. Eles estavam apenas sendo razoáveis. Professor, o que você vai fazer? Efereno gritou para eles. Renunciar ficou assustado, mas ele logo fechou os olhos. Por que você está me perguntando isso, garoto? Há pessoas lá dentro. Com a resposta de Julia, renunciou ao lábio e olhou para dentro. Ele parecia preocupado, mas já na meia-idade, ele tinha muito a perder. Quem descobriu essa situação primeiro? Esse não é o problema agora. Não é um problema. Oh, professor Ciari, você não é do departamento de destruição. Meu corpo está fraco. Espere, os cavaleiros virão em breve. Se eles esperassem, poderiam chegar aqui mais cedo. Ele sabia o que estava acontecendo lá dentro. Com um suspiro, Eferene entregou a Julia sua bolsa e o lenço. F, por que isso é isso? Eu vou. O quê? Não. Naquele momento, uma voz trovejou pelo local, cortando as pessoas como um cutelo. O que está acontecendo? Seu tom gelado parecia congelar o ar abafado. Todos se voltaram para ele. Deculém. Ele apareceu atrás da multidão. Relaxou. Houve um calafrio em seu olhar enquanto ele passava pela área, sua postura permanecendo tão ereta que parecia arrogante. Logo, no entanto, ele usava uma fraca carranca quando descobriu a barreira que até os professores estavam assustados. Essa comoção foi longe demais. Foi isso. Tudo isso era que Deculém tinha a dizer sobre a situação. Ele andou em silêncio, respondendo a ninguém e esperando por nada, os sons de seus passos dominando a área enquanto seguia em direção à barreira. Os professores olharam para ele enquanto ele se movia sem hesitar ou medo. Ele era a personificação da aristocracia.